Capítulo 1. A excelência do Bodhisattva. Homenagem a todos os Budas e Bodhisattvas. Perante aqueles que se movem na beatude, o Dharmakaya que possuem e todos os seus herdeiros, perante todos os que são dignos de respeito, reverentemente me prosterno. De acordo com as Escrituras, descreverei agora concisamente a prática da disciplina do Bodhisattva. Nada aqui direi que não haja sido dito antes, e na arte poética não tenho perícia. Não penso, pois, que isto possa ser benéfico para os outros. Escrevi-o apenas para habituar a minha mente. A minha fé fortalecer-se-á assim durante um breve momento, a fim de que possa familiarizar-me cada vez mais com esta via virtuosa. Mas outros que por acaso encontram agora as minhas palavras podem beneficiar também, iguais a mim na ventura. É tão difícil encontrar a tranquilidade e riqueza, pelas quais os objetivos dos seres possam ser conseguidos. Se agora deixo de a converter em meu proveito, como poderia uma tal fortuna ser minha de novo? Tal como numa noite escura, negra e nublada, o súbito relâmpago fulge e tudo é claramente mostrado. Do mesmo modo, raramente, pelo poder dos Budas, pensamentos virtuosos se erguem, breves e transitórios, no mundo. A virtude é assim fraca e o mal possui sempre um grande e esmagador poder. A não ser o perfeito Bodhisattva, que outra virtude há que o possa prostrar. Meditando profundamente durante muitas eras, os poderosos sábios viram os seus benefícios, pelas quais multidões inumeráveis são levadas com facilidade à suprema alegria. Aqueles que desejam aniquilar as muitas aflições da existência, que desejam debelar a dor dos seres vivos, que desejam experimentar uma miríade de alegrias, nunca se devem desviar do Bodhisattva. Venha o Bodhisattva a nascer naqueles que sofrem, acorrentados nas prisões do samsara, e nesse mesmo instante eles são chamados os filhos do bem-aventurado, reverenciados por todo o mundo, pelos deuses e pela humanidade. Pois tal como a suprema substância dos alquimistas, ele toma a nossa carne impura e faz dela o corpo de um Buda, joia para além de todo o preço. Tal é o Bodhisattva. Agarremo-lo firmemente. Uma vez que a ilimitada sabedoria do guia único dos seres perfeitamente examinou e viu o seu valor inestimável, aqueles que desejam abandonar este estado de errância devem manter-se bem fiéis a este precioso Bodhisattva. Todas as demais virtudes, como a árvore tanchagem, produzem o seu fruto, mas esgota-se então a sua força. Apenas a maravilhosa árvore do Bodhisattva constantemente frutifica e cresce sem cessar. Tal como se atravessassem perigos guardados por um herói, mesmo aqueles vergados sob o peso de uma horrível maldade serão instantaneamente livres pela posse do Bodhisattva. Como poderiam não recorrer a ele aqueles que temem as suas faltas? Tal como pelo fogo que destruirá o mundo, enormes faltas são segura e imediatamente consumidas por ele. Os seus benefícios são assim ilimitados, tal como o sábio e amoroso Senhor explicou a Sudana. É sabido, em resumo, que o Bodhisattva, o espírito de iluminação, tem dois aspectos. Primeiro, o aspirar, o Bodhisattva em intenção. Depois, o Bodhisattva ativo, o compromisso prático. Como correspondendo ao desejo de ir e ao partir então em viagem, os sábios devem respectivamente compreender a diferença que divide estes dois. Do Bodhisattva em intenção, grandes resultados provêm para aqueles que ainda giram na roda da vida. Todavia, o mérito não nasce daí em correntes incessantes, como acontece com o Bodhisattva ativo. Pois quando, com uma irreversível intenção,
a mente abraça o Bodhicitta, desejando libertar as infinitas multidões de seres. Nesse preciso instante, desse momento em diante, um grande e incessante caudal, uma força de vigoroso mérito, mesmo durante o sono e a desatenção, ergue-se, igual à vastidão do céu. Isto, o Tathagata, no sutra solicitado por Subha'u, afirmou com demonstração racional para aqueles inclinados para vias menores. Se, com bondosa generosidade, temos meramente o desejo de apaziguar as dores de cabeça de outros seres, tal mérito não conhece limites. Desnecessário falar então do desejo de afastar a dor infinita de cada um e de todos os seres vivos, levando-lhes uma excelência ilimitada. Poderiam os nossos pais ou as nossas mães ter alguma vez um desejo tão generoso? Acalentam os próprios deuses, os rishis, mesmo Brahma, uma tal benevolência como esta? Pois no passado eles nunca, mesmo em seus sonhos, desejaram algo como isto sequer para si mesmos. Como poderiam assim fazer pelo bem de um outro? Esta intenção de realizar o benefício dos seres, um benefício que outros não desejam sequer para si mesmos, este nobre estado mental, semelhante a uma joia, surge verdadeiramente de modo maravilhoso, nunca antes visto. O remédio que dissipa a dor, esta causa de alegria para aqueles que erram pelo mundo, esta preciosa atitude, esta joia do espírito, como poderemos nós calcular o seu mérito? Se o simples pensamento de ajudar os outros excede em valor o culto dos Budas, que necessidade há de falar de atos efetivos que causam a felicidade e o benefício dos seres? Pois os seres anseiam libertar-se da aflição, mas a própria aflição seguem e perseguem, aspiram à alegria, mas na sua ignorância destroem-na, como fariam ao seu inimigo. Mas aqueles que enchem de felicidade todos os seres desprovidos de alegria, que afastam toda a dor e sofrimento daqueles que a aflição oprime, que afastam as trevas da sua ignorância, que virtude se poderia irmanar com as suas? Que amigo se poderia comparar com eles? Que mérito há semelhante a este? Se alguém que retribui um favor é merecedor de algum louvor, porque precisamos de falar dos bodhisattvas, aqueles que fazem o bem mesmo não solicitados. As pessoas louvam como doadores virtuosos aqueles que, desdenhosos, sustentam uns poucos com comida simples e comum, dom momentâneo que alimenta apenas metade de um dia. Que necessidade há de falar daqueles que por muito tempo conferem a ilimitadas multidões a incomparável alegria da bem-aventurada budeidade, a realização última das suas esperanças? Todos aqueles que nutrem maldade nas suas mentes contra tais senhores da generosidade, os herdeiros do Buda, permanecerão no inferno, disse o poderoso sábio, durante eras equivalentes aos momentos de sua malícia. Mas pensamentos jubilosos e devotos produzirão abundantes frutos com maior vigor. Mesmo em grande dificuldade, os bodhisattvas nunca causam o mal. As suas virtudes naturalmente aumentam. Perante aqueles nos quais esta preciosa joia do espírito se gerou, eu me prosterno, entro em refúgio nessas fontes de felicidade que levam os seus próprios inimigos à perfeita beatude.